Hey, pessoal, aqui é Gaia Gaia e estamos aqui hoje com um vídeo diferente. Estou aqui com os desenhistas da Toriwane. Para quem não sabe, eu já falei isso em outros vídeos, mas reiterando, a gente está com um estúdio, estamos produzindo jogos, vocês podem ver na descrição do vídeo, no Linktree e tudo mais. Nós estamos produzindo um jogo de cartas, já temos um produzido, estamos produzindo jogos eletrônicos e tudo mais. E hoje a gente está fazendo uma reunião para falar sobre quadrinhos, que a gente também está produzindo alguns quadrinhos. E eu tava dando uns direcionamentos e tal, porque pra quem não sabe, eu sou da área de letras e eu fiz alguns estudos na área de roteirização, enquadramento e tal. Eu não sou um bom desenhista, mas eu tive umas noções básicas de desenho exatamente para poder fazer a parte de ajudar o desenhista mesmo a produzir o quadrinho. E aí a gente tá tendo eles vão estar participando com barulhinhos de vez em quando. E ok, tá bom, galera, menos. Vamos lá. Então, vamos começar aqui. Resumidamente, eu dividi isso aqui nas partes de enquadramento, roteirização e a parte da produção. Vamos... Eu não quero pintar camada, não. Sem pintar camada, sem pintar camada! Sem pintar camada! Pronto, perfeito. Pô, abriu todas as abas ao mesmo tempo. Então, na parte da produção de quadrinhos, isso aqui vai ser tentar que seja rápido, menos de meia hora se possível, porque a ideia aqui é ensinar noções gerais de quadrinho. Primeira coisa básica para quadrinho é a noção da visão, da seta de visão que nós temos quando observamos dentro de uma página de quadrinho. Isso aí vale especificamente para nós que lemos da esquerda para a direita. Se for da direita para a esquerda, como mangá ou outras posições, obviamente isso vai mudar, mas de forma geral, nós seguimos a página da esquerda para a direita, então nós temos que produzir o conteúdo dessa forma e pensando dessa forma. Isso é uma noção básica de fluxo de ação e fluxo de atenção do leitor. Aí como é que a gente direciona esse fluxo de atenção? Existem as duas principais formas com desenho, que é o principal, o foco é o desenho, e a outra são com os balões de fala. Aí como é que funciona? Você desenha, e todos os desenhos eles têm um fluxo de ação, eles trazem uma ideia de ação que você está caminhando de um ponto A para um ponto B, mas pode obviamente fazer pausas. A ação, por exemplo, se um quadro é todo complexo e tal, que você tem o ponto de entrada, normalmente os pontos de entrada são aqui, no início dos quadros, pode ser no meio, pode ser embaixo, depende muito, mas de forma geral é sempre nessa parte superior. Aí vamos supor que você tem uma entrada aqui, aí você tem um cara 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 aqui. O que acontece? Você quer que o olho circule por todos esses e venha para cá. Aí você bota, por exemplo, que uma ação, a mão do cara tá vindo para cá, ele tá recebendo um golpe aqui, esses dois estão lutando, esse aqui defendeu, aí a mão desse outro tá meio que se preparando para dar um gancho para cá, você vai seguir a mão, e aí você já vai direto para esse que tá por aqui, dando um salto e um chute nesse outro cara que tá caindo para cá, e aí a mão desse cara guia o seu olho para o próximo quadro. Então, a ação e a construção é feita dessa forma. Você imagina para onde está indo. Você pode direcionar as ações com rostos, você pode direcionar com olhares. A gente foca muito em olhar, pode direcionar com sorrisos, olhares, mãos, postura do corpo, etc. Então tem muitas formas de você direcionar. Quando você chega no final da tela, você direciona para baixo em direção ao próximo na esquerda. Isso é uma forma através do desenho, outra forma é através de quadros. Você tem quadro de fala e normalmente a gente vê primeiro o desenho, depois a fala. Primeiro o desenho, começamos com o desenho, aí vamos para a fala. Ok. Então, você vai do desenho para a fala, e aí da fala a gente procura o próximo desenho. Então, vai do desenho, fala, e então você pode direcionar as coisas dessa forma. Isso aí faz com que quadrinhos que de certa forma seriam ambíguos no seu direcionamento se tornam direcionáveis a partir da fala e do desenho. O que eu quero demonstrar com isso? Reparem que você tem, por exemplo, um quadrinho triplo aqui. Esse quadrinho triplo fica muito difícil. Nós temos dois retângulos e um retângulo deitado. Qual é a ordem que nós vamos ler isso aqui? Qual é a ordem correta? É muito difícil se você não tiver um direcionamento. Aqui nós vemos por esse balão de fala aqui, que provavelmente nós vamos ver para cá,
descer para cá e vir para cá. Ok? A gente vai fazer esse movimento por conta desse quadrinho, dessa forma, desse balão de fala. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós começamos nesse desenho, vemos o balão de fala, vemos o desenho, vemos o balão de fala e o balão de fala está direcionando para cá. Que a gente vai seguir e vai vir para cá. Se você tivesse, por exemplo, um balão de fala aqui, esse seria um quadro ruim. Muito ruim, porque você não sabe se você vai descer ou se você vai para a direita. Então, através das falas e dos desenhos, nós direcionamos os quadrinhos. Esse é um dos pontos fundamentais importantes. Outros pontos importantes. Vamos ver se a galera tem alguma dúvida. Não, a priori não. A gente vai abrir para dúvidas no final. Continuando sobre isso, é muito importante falar sobre os gutters. Eu não sei como é que se chama isso em português. Gutter é o espaço entre um quadrinho e outro. Antes disso, a coisa do enquadramento também direciona a leitura. Se você tem um enquadramento assim, você provavelmente vai ler para cá, desce e de cá para cá. Os quadros, eles determinam isso. Uma regra geral de quadros, quadros modernos, é não fazer quadros de mesmo formato, mesmo tamanho. Então, você tem, ao invés de fazer dois quadros iguais, você faz um quadro um pouquinho menor aqui, aí você faz um quadro assim, aí você faz um quadro mais assim. Uma coisa perfeitamente construída, o nosso cérebro não gosta muito. Isso é debatível, tem gente que vai contra isso, não sei o quê, mas é importante saber que isso também é um elemento de enquadramento. E enquadramento determina um pouco a continuidade da leitura. Quadros assim, qual é a ordem? A ordem é essa. Você pode fazer a ordem assim? Pode. Mas a única forma de você fazer com que o leitor perceba que a ordem é assim e não assim é através de desenho, como por exemplo, você pode ter um cara passando de cá para cá e de cá para cá, se arrastando, e aí ele sobe para cá e tem um buraco que ele cai dentro e vai para o próximo quadro. Você pode quebrar a ordem natural, mas aí você tem que fazer com desenho e com os balões de fala. Então, mas como eu estava falando, o gutter é esse espaço entre quadrinhos. Normalmente o espaço entre quadrinhos existia, era bem grande, mas ele foi sendo reduzido, e hoje em dia o enquadramento atual é com gutter quase zero, que praticamente não existe para valorizar a arte, certo? Então o gutter quase zero é a maneira natural atual de se fazer os quadrinhos, e você também tem outras formas de produzir. Uma outra noção também de ter sobre quadros é os desenhos de sobreposição. Isso é muito importante, que é quando um personagem quebra as barreiras do quadro que ele está. Isso é bom para você guiar o leitor, etc. Você tem os quadros sobrepostos e superpostos. Por exemplo, você tem um quadro, esse quadro está por cima desse. Então ele está superposto. Sobreposição de quadros. E você tem o chamado quadro infinito. O que é um quadro infinito? É um quadro sem bordas que serve como fundo para outro. Então você tem aqui uma página. Você tem aqui, está desenhando desenho assim. E aí você tem um quadro infinito aqui. Aí tá por aqui, tá todo um desenho por trás. Você tem tipo várias pessoas, é tipo um mercado e não sei o que. Isso vira um quadro infinito. Ok? Quadro infinito também é importante. São noções gerais. E aí nós falamos, essas são as noções gerais de fluxo de ação, certo? Vamos agora para a produção propriamente dita dos quadrinhos. Nós começamos com a roteirização, depois com o enquadramento, depois com a produção. A roteirização, a parte de roteirização, eu gosto muito do Araki, apesar de não ser o maior fã de JoJo, tipo, eu gosto muito de JoJo, mas eu acho que JoJo é super valorizado. A história não é tão boa assim, as coisas não são tão boas assim. É bom, mas não é maravilhoso. E a galera às vezes paga muito pau em cima de JoJo, falando, olha as referências, não sei o que, tipo, não é pra tanto assim. É muito bom, e o nível artístico é muito bom, mas não é esse nível supremo de coisa, pelo menos na minha opinião. Agora, o Araki ele é um mestre na roteirização escrita de mangá. E eu gosto muito do método dele, que é um método que eu também utilizo, eu ensino para as pessoas, que é um método em que você, primeiro, já podemos ir para a próxima página. A gente vem para cá. Deixa eu ver aqui. Então, você, primeiro, antes da gente falar aqui,
você irá desenhar. Você primeiro faz o resumo. Isso aí eu vou falar um pouco sobre a roteirização. Mas na hora que você vai montar a página, você começa com rascunhos, onde você usa boneco de palito. Você faz mesmo boneco de palito. Ele faz boneco de palito, então todo mundo pode fazer boneco de palito. Ele desenha já mais ou menos como é que vai ser os balões de fala, os quadros. Primeiro são os quadros, ok? Então primeiro você faz o enquadramento, os quadros. Aí você faz os balões, você faz a ideia do... Pode ser, não importa muito a ordem, mas você tem mais ou menos o título, os textos que você quer fazer. Eu acho que ele começa com os balões de fala. Faz os balões de fala, e aí você faz os personagens, certo? Detalhe, os balões de fala, eles são feitos aqui nessa parte de preparo, de planejamento, certo? Mas você não faz o balão de fala físico no desenho. Isso aí é na parte de edição que você vai fazer. O desenho é o desenho puro. A página tem o desenho puro. Isso aqui é só para você ter um planejamento de onde vão ficar os balões de fala, certo? Mas não é para você literalmente desenhar o balão de fala. O balão de fala é feito na parte de edição. Então, mas antes da gente focar mais no enquadramento, é o roteiro. Como é o roteiro? O roteiro, galera, você primeiro irá fazer o resumo. O que você quer que seja a história? Então, aí você faz o resumo. Aí depois você faz você desenvolve o planejamento dos quadros. Como você quer. Que aqui é a estrutura que você vai fazer. E depois você vai fazer a escrita dos quadros. São coisas diferentes. Resumo, estrutura e planejamento dos quadros. Como funciona isso? O resumo é o que a história vai fazer. Eu dei como exemplo um quadrinho que a Nicole vai fazer daqui do estúdio. Deixa eu pegar aqui, o quadrinho é o da Xoxa, que é uma personagem da Toriwane, que é um espectro do ar. Como é que funciona? Qual é o resumo da história? O resumo da história é a Xoxa, que é mais ou menos aqui um rascunho bem bosta dela. Só do rosto dela. A Xoxa, ela é tipo um bicho de ar, ela fala, tô com calor. Aí ela vai lá, tá lá, ela tá com calor. O resumo da história é, ela tá com calor, ela vai ligar o ventilador, ela liga o ventilador e é dissipada. Acabou. Esse é o quadrinho cômico. O bicho do ar é dissipado quando liga o ventilador. Esse é o resumo. Daí você tem que decidir qual é a estrutura que você quer fazer. Porque qualquer história pode ser feita de milhares de formas diferentes. Você pode fazer essa história em 3 quadros, você pode fazer em 4 quadros, você pode fazer em 2 quadros, você pode fazer em quadros que formam a página, em quadros lineares, você pode fazer em formato de torre, você pode fazer em milhares de quadros, você pode fazer em 6, 9 quadros. A mesma história você pode fazer de diversas formas e aí você decide aí o que você está produzindo. Qual é a estrutura que você quer, certo? Então, porque aqui tinha alguns exemplos. Você pode, por exemplo, numa estrutura de 3 quadros. Ela fala, nossa, estou com muito calor, ela liga o ventilador e ela é dissipada. Isso é uma estrutura. Outra estrutura com 3 quadros. Você pode fazer a mesma estrutura com 3 quadros e mudar. Então aqui ela tá, aqui ela liga o ventilador, aqui ela desaparece. Aqui ela tá, já fala, nossa, que calor, vou ligar o ventilador. Aí ela já tá apontando pra ligar o ventilador, aquela liga e começa a se dissipar, e aqui só fica tipo os 2 olhos dela assim, falando, oh não. Então, mesmo uma estrutura com 3 quadros pode ter várias manifestações diferentes. E aqui, com vários quadros, você pode dizer, ela começa, ela vai se aproximando, ela vai ligando o ventilador, ela dá um sorrisinho, ela começa a ficar com um sorrisinho, vai se perdendo, porque o vento vai dissipando ela vai sendo dissipada, dissipa mais, desaparece, e aí tá só a boca assim, ela fala, oh não, mesma história, mesma história, mesmas coisas, só que completamente diferente, entendeu? Então, por isso que o resumo, ele tem que ser independente da forma como você vai trabalhar. Então você pega o resumo, do resumo você decide, eu quero fazer em tal estrutura, da estrutura
você decide. Você decide. Aí você decidiu qual vai ser a estrutura, aí você vai escrever quadro 1, quadro 2, quadro 3. Aí você vai escrever como é o quadro que você vai utilizar. E você pode escrever também, já na escrita dizer, o quadro ele vai tomar um formato de 1 para 1, formato de 1 para 2, formato de 1 para 4. O que é isso? Você está aqui com a página, você já tem uma noção de quantos quadros você quer fazer na página. E aí você bota assim, vamos supor que você queira 6 quadros. Então, esse quadro vai ser de 1 para 6. Então ele vai ser só um dos 6 quadros que você vai fazer. Se ele for de 3 para 6, você vai dizer, olha, se ele é 3 para 6, então ele vai ser 3 quadros. Então ele vai ser tipo assim. E aí você pode dizer, esse é 3 para 6, o outro é 2. Então você tem o primeiro Q1, 3 para 6. Q2. Aí você bota que é 2 para 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tá errado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui são 2 quadros. Ok, aqui são 2 quadros. Se fosse 3 para 6, seria assim. Ok? Então pode ser dois Tetris da vida. 2, 3 para 6 e por aí vai. Então, você já pode escrever mais ou menos quantos quadros você quer que tome no seu roteiro. Então, nós temos aqui a parte de roteirização. Depois do roteiro, você vai pro enquadramento. Aí você começa o enquadramento e rascunho mesmo. Você planeja aqui como é que vai ser a página. Ok? Você planeja como é que vai ser a página, seguindo o modelo que eu expliquei do Araque, que é muito bom. E aí você vai para a parte mesmo de produção. Você rascunha o enquadramento, está no mesmo, e aqui você vai para a parte de produção. A parte de produção começa com os bonecos de palito. Vai para o boneco de palito normal. E aí você desenha, e aí vem vários detalhes para a parte de produção. Que aí eu dei algumas dicas. Balão de fala não fica no desenho, ok? Background minimalista. Você não precisa desenhar backgrounds completos para dizer que o cara tá no parque. Você desenha uma árvore. Outra forma é você também desenhar só no primeiro quadro um background todo bom e acabou. O resto você faz, mesma coisa, super simples, até o cara mudar de lugar. Mudou de cenário, aí você faz um cenário melhor. Então essa é uma forma. Background minimalista, balão de fala não fica no desenho, e dicas gerais de produção. NPCs vocês podem rascunhar. Vocês não precisam fazer NPCs super bem trabalhados. Então você faz o personagem principal mais trabalhado, os NPCs meio bosta. Outra coisa, o foco nosso, se você tem que desenhar meia boca alguma coisa, comece sempre desenhando muito bem o rosto. O rosto é o principal. Se você tem assim, se você não tá com tempo e vai precisar desenhar menos bem alguma coisa, então você faz 100% no rosto, faz 75% no meio corpo, ok? Junto com as mãos. O engraçado é que a pessoa fala, a mão é difícil, você pode desenhar com 50% as mãos. As pessoas não percebem. Você não precisa fazer o dedo super trabalhado e não sei o que, e blá blá blá, cada uma das falanges. E aí você faz a unhazinha e blá blá blá, cada uma das coisas. Isso não é necessário. Você pode literalmente fazer modo bloquinho, que a maioria das pessoas não vai se importar. Isso aí pra quadrinho, tirinho, especialmente quando você tá em estilo cartoon ou estilo chibi. Você não precisa fazer. Às vezes você pode sair simplesmente com a mão bolinha, a mão luvinha, a famosa mão do Mickey Mouse. A mão do Mickey Mouse, você pode ir com a mão do Mickey Mouse. Ou você pode também fazer a mão bolinha. A mão bolinha também é de boas. A mão bolinha, a mão luvinha e a mão bonequinho são normalmente de boas. Eu não gosto da mão 3 dedos, que algumas pessoas fazem com uma coisa assim, e da mão 4 dedos, tipo, você faz 3 dedos na mão. Eu acho bizarro. Se você quer desenhar os dedos, ou você faz os 5, ou você faz assim. A mão boneco.
de todos os dedos colados. Você tem a mão bolinha, a mão luvinha, a mão boneco. São as 3 grandes mãos de simplificação. Então, você é 100%, 75%, e você literalmente pode ir no 50% das pernas. Você pode literalmente fazer perninhas simplificadas que a galera, de forma geral, num quadrinho não se importa. Lógico, você está fazendo isso para uma produção publicada, não faça assim. Você está fazendo isso para uma publicação especial, não faça assim. Então, isso aí se o tempo tiver corrido e tal, vocês podem tentar usar o método 175-50 que funciona bem. As mãos podem ser 50% que a galera normalmente não captura. Então, nós temos isso. Aí vem outras dicas gerais. Faça o rosto, e aí você copia e cola o rosto numa outra página e só mude os olhos ou a boca. Isso acelera muito o processo. Desenha o braço, copia e cola e inverte. E aí você tem a expressão completa sem você precisar desenhar tudo perfeitamente. Inverte o rosto para mudar a posição dele. Que mais? De outras técnicas de facilitação. Essas são as gerais, para facilitar o processo. Eventualmente, vocês podem ter um banco de imagens suas, que vocês podem acelerar todo o processo com roupa, com não sei o que, e facilita muito. Aqui está a parte de roteirização. Assim, na parte de produção propriamente dita, é importante vocês verem, especialmente no desenho digital, cada desenho, cada quadro é um desenho diferente. Não façam o desenho direto na página, a menos que vocês queiram fazer algo rápido, simples, que não estão planejando, não sei o que, não façam direto na página. Vocês fazem aqui. Você fez o resumo, você fez o roteiro, você sabe cada quadro, você já planejou todos os quadros, já esboçou como é que vai ser na página, pronto. Aí você está aqui, esboçou como é que vai ser na página, esboçou, eu quero que seja um quadro único aqui, com um quadro intermediário aqui, e aí eu vou dividir em 2 esse aqui. Pronto. É isso que eu quero. Perfeito. Você tem um gutter quase 0, e pronto. Você tem aqui mais ou menos o que você quer fazer. Vão ser 1, 2, 3, 4 quadros. Perfeito. Tá bom. Você não vai desenhar por cima disso. Você vai dizer, ok, o primeiro quadro é esse, vou pegar o meu negócio inteiro e vou desenhar o quadro. Às vezes você desenha coisa que não vai estar no quadro. Certo? Mas você vai desenhar um desenho separado. Aqui, outro desenho separado. Outro desenho separado. Outro desenho separado. Tendo em mente o que vai ser visto. Você já vai ter em mente o que vai ser visto, mas o desenho vai ser separado. Porque na hora da edição, na hora da publicação, na hora de tudo, é importante que você tenha o desenho separado, porque ele pode ser reduzido, ele pode ser aumentado, ele pode ser alterado, invertido, você pode alterar depois os quadros e não sei o que, então é importante que você faça cada desenho separado. Idealmente, você faz cada personagem, cada elemento do desenho separado. Por quê? Você tinha pensado aqui, no quadro, um quadro você tinha imaginado que ia ser assim. Um cara aqui, blá blá blá, outro cara aqui. Mas aí você pensou que ficaria melhor os dois estarem mais juntos. Os dois estarem mais juntos. Ou então você quer alterar só esse braço. Ou então você quer fazer só não sei o que. Isso é muito mais fácil se tudo for separado, ser juntado na edição. Especialmente se você puder enviar as imagens todas para o editor, que aí ele pode achar, não, aqui fica melhor se eu fizer assim, porque aí eu posso botar o balão de fala aqui. Ao invés de botar um balão de fala aqui, fica difícil de eu direcionar o leitor. Então, eu posso botar o balão de fala aqui e eu direciono para cá. Então, é bom os desenhos estarem em separado. Então, desenhos separados, coisas separadas, etc. Tudo perfeitinho. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que no geral... Deixa eu ver se tem mais algum ponto para cá. No geral é isso. A parte toda de construção de quadrinho e produção. Estrutura, planejamento, resumo. Você faz o roteiro. Aí você tem a estruturação, enquadramento, rascunho. Estrutura, planejamento,
Isso tudo é planejamento, mas você tem aqui a estrutura, rascunho, enquadramento, e aí você tem a produção. Como sempre, preparem e produzam pensando que ele pode estar finalizado em preto e branco e em colorido. Então sempre vocês fazem a base no preto e branco, sempre no preto e branco. De preferência, você pode fazer no método vazado mesmo, só na linha e tal. E aí você pode finalizar rapidinho em cinza ou em escuro, preto e branco. E depois você pega o que você tinha preparado aqui vazado para fazer a parte colorida. Então, no geral é isso, produção de quadrinho. Tem muito mais coisa, mas a gente pode deixar para mais aulas e para mais encontros. Tem diferentes formatos de enquadramento, tem a estrutura do T japonês, que é bem difícil de compreender, o T japonês do mangá. Você tem os T's, que é a maneira de produzir mangá, você tem que compreender a estrutura do T. Tem você, quando utilizar, por exemplo, personagens em sobreposição, tem o formato assim dos quadros, que é um quadro único que gera 3 diferentes, ou você tem um personagem só. O personagem que funciona como quadro, você não tem enquadramento, esses quadros estão aqui, então tem muita coisa. Mas por hora, de forma geral, é isso. Nos detalhes, faltou mais alguma coisa? O pessoal tem dúvida? Colocações? Abrir para perguntas para a galerinha, para os desenhistas. Fala, Eugênio. Parece que tá. Você falou das expressões faciais? O que das expressões faciais? Da Tipo, simplificação? Sim, do falei. quadro. Falei. Falou? Falei. Você simplifica a parte dos olhos, você desenha o rosto, você pode copiar e colar, é só mudar os olhos, as expressões faciais e tal. Então, no geral é isso. Mais alguma coisa, galera? Então é isso. Consegui falar em menos de 30 minutos. Essas são noções gerais para quadrinhos, com toda, desde a parte de escrita e roteirização. Então, lembrando que a gente está produzindo nossos quadrinhos, nossos jogos, nossas coisas. Vocês podem ver tudo no nosso Linktree e Toriwani. Seguir também os artistas. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Aqui é a Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!